Olá, galera. Eu sou o Caio, aluno de Ciências Biológicas da UNB, e eu faço parte do grupo da Residência Pedagógica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as pteridófitas, que é um grupo componente dos 4 grandes grupos do reino planta. As pteridófitas são plantas que vão ter uma novidade evolutiva, que são vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada. Porém, diferente dos outros grupos de gimnosperma e angiosperma, elas não formarão semente. E também, diferente do grupo anterior, que são as briófitas, as pteridófitas possuirão caule, folha e raiz verdadeira. Porque como a gente já viu anteriormente, nas briófitas nós temos cauloide, filoide e rizoide, que não são órgãos verdadeiros. E aqui nós teremos tecidos verdadeiros, que são caule, folha e a raiz. Como a gente consegue observar nesse corte aqui do caule, nós teremos agora vasos condutores de floema e vasos condutores de xilema. O floema, o que que é o floema? O floema é a seiva elaborada, que é aquela seiva produzida através da fotossíntese. Ou seja, o floema que irá conduzir a seiva elaborada, que é o açúcar e glicose advindo da fotossíntese, e o xilema vai conduzir a seiva bruta, que é aquela seiva que possui água e sais minerais. As raízes possuirão pelos que irão absorver essas águas e sais minerais do solo, e aí isso será irrigado na planta através do xilema, esse vaso. Nós conseguimos ver aqui no corte dessa raiz a mesma coisa. Floema, condutor de seiva elaborada, e o xilema, condutor de seiva bruta, água e sais minerais. Nesse grupo, o gametófito ele vai ser haploide, ou seja, N, que irá produzir gametas N. E também tem a fase esporófita, que inclusive é a fase duradoura, aquela fase que a gente vê na maior parte das vezes que encontramos pteridófitas no meio ambiente. Esses esporófitos irão produzir esporos através de meiose. Os esporófitos, eles são diploides, entretanto, os esporos serão haploides. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O caule é do tipo rizoma. E o que isso quer dizer? Que é um caule subterrâneo que acumula substâncias ao longo do seu desenvolvimento, que posteriormente poderiam ser usadas a favor do seu desenvolvimento, do desenvolvimento da planta. E as pteridófitas também podem ser consideradas plantas epífitas. E o que isso quer dizer? São plantas que vivem em cima de outras plantas. Como a gente consegue ver nessa imagem, aqui existem plantas vivendo sobre outras plantas. Nesse caso, a gente consegue ver essa samambaia aqui e consegue ver essa outra samambaia aqui em cima também. E isso não quer dizer necessariamente que elas estão parasitando essa planta, ou seja, tirando o seiva bruta e elaborada dessa planta. Não, elas estão vivendo sobre outras plantas, às vezes conseguindo maior sombra e maior umidade para o seu desenvolvimento, mas elas conseguem produzir seu próprio alimento, como a gente vai ver, porque elas fazem fotossíntese. Esse grupo ele é dividido em 2 filos. Quais são eles? O filo das pteridofitas, que são compostas pelas samambaias, que são essas aqui, e é o que mais a gente consegue ver, porque é mais comum. A gente vê na casa das avós, geralmente, ou as pessoas usam também como ornamentação, as cavalinhas e os psilotos. E o outro filo são os filos da licopodiofitas, que são compostos pelos licopódios e as selaginelas. Vamos entender um pouquinho agora da organização corporal. E eu trouxe da samambaia, por quê? Porque geralmente o que cai em provas, como Enem, vestibular, é relacionado à samambaia, que é mais comum nesse grupo. Então, entendendo um pouquinho a organização corporal, a gente consegue também entender o ciclo de vida e reprodução desse grupo. Aqui a gente consegue ver as raízes, o caule, que é do tipo rizoma, lembrando que esse caule é subterrâneo. Aqui, as folhas, que serão compostas por folíolos, ou seja, cada um desses aqui é um folíolo que vai formar uma folha, aqui no mesmo caso. Teremos o báculo, que são as folhas jovens, e futuramente, né, elas terão folíolos também. E temos os soros, e a gente vai ver o que são os soros e quais são as suas funções.
Tá. Então, como que acontece a reprodução dessa planta? Como que essa planta ela se reproduz? Ela se reproduz de duas formas, da forma assexuada e da forma sexuada. A forma assexuada é a forma que não tem encontro de gametas, não tem produção de gametas. Ou seja, assexuada por brotamento. O que que acontece? Essa planta, ela pode estar ali em cima de uma outra planta, por exemplo, e um vento forte bate e parte dessa planta cai em algum outro lugar. Se essa planta encontrar situações em um ambiente favorável para o desenvolvimento, o pedaço dessa planta, o pedaço que caiu, vai se desenvolver e formar uma nova planta. Ou por reprodução sexuada, que a gente já vê o ciclo completo, que é formando aí os esporos. E aqui é um exemplo, por exemplo, dos soros. Inclusive, foi eu que tirei essas fotos aqui, tá vendo? Cada pontinho desse é um soro que possui esporângios que vão produzir os esporos. Então, é a fase esporófita que a gente vê, que é a fase duradoura. Aqui é um corte transversal do soro de uma samambaia. Aqui seria o quê? A folha, ou seja, um corte assim. Então, aqui o que a gente está vendo seria a superfície da folha ou do folíolo. Dentro, abaixo desse folíolo, nós temos o soro. E aí, no soro, nós encontramos os esporângios que irão produzir os esporos. E a gente vai ver no ciclo como que isso acontece. Aí, aqui é uma imagem do prótolo, que também é o gametófito dessa planta. E é importante, eu estou mostrando essa imagem aqui, porque geralmente é muito difícil. Como eu falei que a fase duradoura é a fase do prótolo, praticamente ninguém vê a fase gametófita dessa planta. Então, eu trouxe aqui porque é bem raro da gente ver a fase gametofítica dessa planta. Então, aqui é o prótolo, que vai possuir a parte feminina, arquegônio, e a parte masculina, que são os anterídeos. E aqui serão os rizóides. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona o ciclo de uma pteridófita, ou seja, a reprodução sexuada, porque a gente vai ter encontro de gametas. Então, vamos começar aqui já da planta desenvolvida para a gente tentar entender e fazer o ciclo completo. Nós teremos aqui a samambaia. Essa samambaia possuirão folhas que possuirão os folíolos. Atrás desses folíolos serão produzidos os soros. Dentro dos soros, como a gente viu no corte transversal, tem os esporângios, que são dois Ns, ou seja, eles são diploides. Eles sofrerão, dentro deles, meiose e irão produzir esporos, que são haploides. Esses esporos, posteriormente, serão liberados e quando eles encontram e caem ou em algum lugar que sejam favoráveis, por exemplo, com umidade e sombra para o seu desenvolvimento, eles germinam e vão formar o gametófito, que é o prótalo, como a gente viu anteriormente. Ou quando desenvolvido vai formar o prótalo vai ter a parte feminina e a parte masculina. A parte feminina a gente vai chamar de arquegônio, que vai ser onde vai ser produzido a oosfera. E a parte masculina, que perto das raízes, serão os anterídeos, que irão produzir os anterozoides. Quando os anterozoides encontram a oosfera, como a gente vê aqui, vai acontecer o quê? A fecundação. Então, a gente tinha uma célula haploide e uma célula haploide, que era a oosfera, e o anterozoide. Essas células se encontram, elas vão se fundir, formando a partir da fecundação, e irão formar o zigoto, que agora vai ser diploide, ou seja, 2N, como a gente consegue ver aqui. Esse zigoto, então, vai formar o esporófito. Lembrando que o esporófito ele vai ser dependente da planta mãe, ou seja, aqui do gametófito, porque ele ainda não possui, por exemplo, raiz, caule e folha, por exemplo, para fazer a fotossíntese. Então, a partir do gametófito, ele consegue se desenvolver, formando toda ali uma planta completa. E aí o ciclo começa novamente, depois que a planta estiver totalmente desenvolvida. Vai ter os soros, esses soros vão ter os esporângios, que vão produzir os esporos, que serão liberados, formando o gametófito, que vai ter ali o arquegônio e o anterídeo. Essas células formarão a osfera e o anterozoide, que quando se encontram, ocorre a fecundação, formando o zigoto,
que depois irá produzir o esporófito também, que é 2N diploide. E assim acontece o ciclo de vida das pteridófitas.